Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje nós vamos falar sobre sensores de efeito Hall e o próprio efeito Hall em si. Vamos fazer uma pequena teoria aqui rápida, falar do componente e mostrar o uso dele na prática. Ok pessoal, bastante interessante e bastante útil esse componente, ok? Então vamos lá. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho do efeito Hall. Que tal de efeito Hall é esse? De onde ele vem? A gente sabe, alguns sabem, que o sensor de efeito Hall ele detecta campo magnético. Então isso já é de conhecimento, é utilizado como sensor em várias situações, em várias aplicações que a gente vai comentar aqui. Mas de onde vem o tal do efeito Hall? Bom, o efeito Hall ele é um efeito que foi descoberto em 1879 por um físico americano chamado Edwin Ebert Hall. Daí a homenagem ao nome dele. Ele era um estudante de doutorado numa universidade americana, doutorado em física, e fazendo experiências ele detectou esse efeito Hall antes mesmo da descoberta do elétron, o que foi algo assim bastante surpreendente para a época, né? Mas depois, obviamente, com a descoberta do elétron e com mais estudos, isso veio mais adiante. Aquela descoberta se tornou muito importante, muito relevante, né? Então vou explicar aqui rapidamente o efeito Hall para a gente saber de onde vem isso e depois partimos para o sensor de efeito Hall. Ok? Então vamos lá, vamos considerar que essa figura aqui, esse paralelepípedo, é um condutor. O Hall, lá fazendo as experiências dele, ele pegou esse condutor, aplicou uma corrente elétrica nele através dessa bateria. Então essa bateria aqui em vermelho está aplicando uma corrente nesse sentido, a corrente está deslocando assim. Vamos tratar aqui com o sentido convencional da corrente, ok? E ele detectou o seguinte: ele colocou aqui no sentido transversal ao condutor um voltímetro. Então nessas placas aqui de cima e na placa de baixo ele colocou um voltímetro. Ele não detectou nada a princípio, porém, quando ele aproximava um ímã no sentido perpendicular ao sentido da corrente, ele notou que havia uma alteração na diferença de potencial entre essas duas placas, ou seja, aparecia uma tensão nesses dois pontos, uma tensão elétrica, quando aplicava um campo magnético nesta placa de baixo ou nesta placa de cima, ok? Ou seja, no sentido perpendicular ao sentido da corrente. Com isso, ele notou que o multímetro apresentava, o voltímetro na época, né, apresentava uma tensão ali. E esse é o chamado efeito Hall. O que o efeito Hall faz? Basicamente, a gente tem aqui nessa circulação de corrente algumas cargas elétricas que ficam dispersas aqui, cargas positivas e cargas negativas. O que ele notou? Que quando aproxima o campo magnético de um polo, um determinado polo, por exemplo, de um lado com o polo sul ou com o polo norte, as cargas vão se arrumar, elas vão se concentrar, cargas negativas de um lado e cargas positivas do outro. Portanto, ele notou o seguinte, que as cargas positivas, por exemplo, vinham aqui para cima e as cargas negativas vinham aqui para baixo da placa, tá? Nessas placas superior e inferior. E o que acontece? Você cria uma diferença de potencial, daí uma tensão pode ser medida. Quando você não tem esse campo magnético ordenando essas cargas, as cargas ficam aqui de forma aleatória e você não tem efetivamente uma tensão a ser medida, mesmo com uma corrente passando aqui, ok? Então, a corrente passando vai provocar esse deslocamento de cargas e o campo magnético vai ordená-las de tal forma que você vai conseguir medir uma tensão nessas duas extremidades. Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que fornece as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, tem aqui na sua seção de projetos compartilhados, se você clicar aqui, vários projetos de outras origens, que você pode utilizar os desenhos, as placas, os esquemáticos, muita coisa boa, inclusive do próprio Eletrolab. A gente tem aqui, por exemplo, o projeto do milhomímetro completo, que você pode baixar diretamente os dados aqui, os layouts de placa, ou até encomendar diretamente. Se você clicar aqui, ele já anexa os desenhos e já encomenda as placas para você, para esse projeto e alguns outros aqui do Eletrolab, ok? Mas tem uma variedade muito grande de projetos de outros projetistas. Ok, pessoal, voltando para o nosso vídeo. Daí o que pode se tirar? Que eu posso... Detalhe, uma informação importante. A medida dessa tensão é diretamente proporcional à intensidade do campo magnético. Portanto, eu acabo de criar um sensor de campo magnético, já que a minha
saída em tensão é proporcional. Quanto maior o campo, maior a tensão. Quanto menor o campo, menor a tensão. Daí ele virou um sensor de campo magnético com inúmeras aplicações. Ok? Então, de uma forma bem resumida, vou mostrar algumas imagens aí para facilitar o entendimento. É basicamente esse o efeito Hall. Na presença de um campo magnético perpendicular à corrente que atravessa um determinado condutor, você cria uma DDP nas faces transversais à passagem dessa corrente. Ok? Então, em miúdos é isso. O efeito Hall pode ser utilizado em diversas aplicações e para isso desenvolveu-se o sensor de efeito Hall, que, por exemplo, pode ser um componente desse tipo aqui. Ele parece um transistor, né? Parece um transistor, mas não é. É um componente bem diferente, é um circuito integrado de fato. Ok? Eu vou mostrar aí o desenho interno de um sensor de efeito Hall. Nós temos alguns tipos de sensores de efeito Hall, cada um para uma aplicação distinta. Nós vamos usar um tipo aqui, vou mostrar como ele funciona, mas vamos comentar quais são esses tipos que nós temos no mercado, ok? Bom, pessoal, você basicamente tem no mercado alguns tipos. O tipo analógico, também conhecido como tipo linear, tipo digital, e também os tipos unipolares. Eles podem ser unipolares ou bipolares entre eles, tá? Tem vários modelos aí no mercado, você vai ver aí 44E, 49E, cada um é um tipo. Precisa olhar o datasheet deles para confirmar o tipo, para ver o que se aplica melhor. O tipo que a gente vai ver aqui hoje é o tipo linear ou analógico, mas o tipo digital também funciona bem parecido. Todos eles, em geral, têm a seguinte pinagem. O pino 1 é a entrada do VCC, alimentação, o 2 é o terra e o 3 é a saída. Ok? A alimentação geralmente varia aí de 3, 4 volts até uns 10, 12 volts, vai depender do modelo. Você alimenta direto. E a saída vai ser dependente do seu campo magnético, ok? Lembrando que internamente ele tem lá o condutor, que é o sensor efetivamente, e depois passa por um amplificador interno para você poder ter uma saída melhor aqui, já que o nível de tensão que a gente detecta naquele condutor do exemplo que eu mostrei anteriormente é da ordem de poucos milivolts, é muito baixinho. Então precisa de um circuito que amplifique, e esse sensor ele já tem essa capacidade. Claro que você pode depois trabalhar com esse sinal de outras formas, amplificar novamente, fazer o que você quiser com ele. Então a saída do analógico tem essa característica aqui. Repare essa curva. Aqui, esse eixo aqui de Y é o eixo da tensão de saída. E esse eixo de X aqui das abscissas é o eixo do campo magnético. Então repare que a minha linha vermelha é o comportamento do meu sensor. Quanto maior o campo magnético, maior a tensão de saída. Tá? A partir do momento que eu inverto o meu campo magnético, vamos considerar que esse aqui é um campo magnético sul e esse aqui é o norte. Quando eu vou colocando na mesma face o polo sul do meu ímã, a minha tensão de saída vai aumentando. Se eu for afastando, ela diminui. Se eu inverter o meu polo para o polo norte, ela vai reduzindo mais ainda e fica abaixo de uma tensão baseline, essa tensão basal aqui, que é a tensão normal dele, quando não tem nenhum campo se aproximando do sensor. Ele fica normalmente aqui no centro, tá? Nesse meio aqui. Então ele pode ir para cima ou para baixo, dependendo da intensidade do campo e do polo do campo que você está aproximando dele. Lembrando que a face frontal deles, o fabricante indica qual é o polo que vai acioná-lo para ter uma saída de tensão maior. Geralmente aqui na frente pode ser, por exemplo, polo sul, né? E se isso acontece, se você aproximar o polo norte pelo outro lado, vai acontecer o mesmo efeito. Tá? Tanto faz por um lado como por outro, mas inverte o polo. Tá? Esse é o funcionamento do analógico. O funcionamento digital funciona como esse gráfico aqui. Ele tem dois pontos, né? Um ponto de ligar e o ponto de desligar são diferentes, né? O ponto de ligar é distante do ponto de ligar por conta do efeito da esterese. E essa largura que nós temos aqui é esterese. Tem um vídeo aqui no canal só falando sobre esterese, caso vocês tenham dúvidas. Ele liga a partir de um determinado campo magnético e fica ali ligado. Depois, se o campo diminuir um pouco, ele não desliga. Ele precisa ir abaixo de um certo ponto para ele desligar. Esse range aí é para evitar ruídos. E isso é muito interessante. Portanto, ele trabalha com essa faixa, que esse range aqui entre liga e desliga. Esse campo aqui se chama de esterese. Qual é a vantagem do digital?
Ele é basicamente uma chave, né? Você aproxima o campo, ele liga. Você retira o campo, ele desliga. Isso para os modelos que não tem a função de latch, a função de trava. Existem uns modelos chamados também de latch, em que você aproxima o campo, ele liga. Você retira o campo, ele não desliga. Você inverte o campo, ele liga. Então, por exemplo, aproximei com o sul, ele ligou. Afastei, ele não desligou. Agora aproximei com o norte, ele desligou. Aí você precisa inverter o polo para ele desligar. Tá? Esses são os tipos bipolares. Os unipolares, eles não vão ter essa função. Eles vão trabalhar normalmente, aproximou, liga, afastou, desliga. Daí, entre os digitais, você pode escolher se você quer que seja bipolar ou unipolar, dependendo da aplicação. Quais são as aplicações que a gente tem aí para os sensores de efeito Hall, né? Inicialmente, obviamente, as primeiras aplicações era medir campo magnético, medir intensidade de campo, né? Já que a gente tem uma relação direta entre tensão de saída e campo. E com isso, a gente pode inspecionar materiais metálicos, a gente pode fazer medição de rotação, por exemplo, ele fica preso numa determinada parte e você conta os pontos que o ímã passa ali, portanto ele conta as rotações em rodas de bicicleta, em dentes de engrenagem, indicador de velocidade em automóvel, sistemas de ignição eletrônica também, sensor de fluxo, sensor de corrente e pressão, pode usar também o sensor de efeito Hall, potenciômetro, no caso, a gente vai mostrar um exemplo aqui usando o sensor linear, você pode usar porque ele vai fazer uma variação conforme o campo magnético, ele vai ter uma saída proporcional, então você pode fazer uma espécie de potenciômetro, ou mesmo, como usando os digitais, né, os sensores digitais, um interruptor de funcionamento, você pode utilizar um interruptor sem contato, e daí tem várias aplicações industriais também, com os famosos joysticks em grandes máquinas de efeito Hall para controlar válvulas hidráulicas e outros equipamentos pesados, você pode utilizar, já que é um sensor limpo, ele não é afetado por poeira, por sujeira, ele continua funcionando mesmo com essas características, ao contrário, por exemplo, de sensores ópticos que podem ser prejudicados na presença de resíduos, né? O sensor de efeito Hall é imune a esse tipo de coisa. Então tem várias aplicações e você pode escolher entre os tipos para poder definir qual o mais adequado para o que você pretende fazer. Tá? É muito utilizado também em motores brushless, né, em que eles estão posicionados ali para poder desenhar os pulsos de funcionamento do motor. Eu vou mostrar um gráfico aí na utilização de motores, ok? Vamos partir para a prática, ver como é que ele funciona na prática, mostrar uma experiência aqui, ok, pessoal? Bom, pessoal, primeiro a experiência mais simples que tem, que é aproximar um ímã dele, né? Estou com ele aqui espetado aqui na protoboard. Essa aqui, eu estou injetando 7 volts, então eu estou com a tensão aqui de baseline de 3.3, quase 3.4, né? É um pouquinho menos do que a metade da tensão de entrada. Essa é a tensão baseline, lembra do gráfico? Ela fica ali e dependendo do campo, se eu aproximo o campo polo sul ou polo norte, ele vai subir para perto da tensão de VCC ou ele vai descer para perto de zero. Claro, sempre tem uma diferença aí na faixa de 1 volt ou um pouco menos de 1 volt para cada lado. Eu vou pegar esse ímã aqui e vou aproximar ele desse lado nessa parte de baixo, tá? Então vamos ver, eu vou estar com 3.3, eu começo a aproximar, a gente já vê ele 3.4, subindo 3.5 à medida que eu chego próximo. Ele não sente a uma distância muito grande, isso é normal. O sensor geralmente fica um gapzinho pequeno entre o ponto de medição e o próprio sensor, tá? Vou aproximar mais, 4, 5, 6. 6 volts aqui nessa posição aproximadamente. Se eu afastar, ele diminui até a tensão basal que estava. Esse ímã tem uma característica que um lado dele está polo norte e outro lado está polo sul. Então, na verdade, se eu rodar ele aqui, a gente vai ver o valor variando, como se fosse um potenciômetro. Então, ó 0,008 aqui nessa posição, eu vou girando ele aqui, ó, 1,8, 2,9, 3, à medida que eu giro. Você imagina se isso aqui fosse um eixo de potenciômetro? Ó, 5,2, 5,5, 5,6, 5,9. Aqui eu já passei do ponto. O ponto máximo é por aqui. 6. Ok?
à medida que eu rodo ele para um lado ou para o outro, eu vou trocando os polos dele, vou afastando um polo do outro e eu vou girando aqui, fazendo como se fosse um eixo de potenciômetro. Depois a gente mostra uma outra aplicação. Esse aqui é um ímã bem forte, só tem um polo aqui, então eu vou aproximar, olha o que acontece, ó. 2,6, 2,3, 2,1, diminuindo, 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 0,7, esse é o valor mínimo, com ele praticamente colado na face do sensor. À medida que eu afasto, ele vai subindo até o valor de base, tá? Aqui eu tenho um polo norte num ponto e um polo sul no outro. Então, se eu aproximar esse polo daqui, eu vou ter o valor próximo do máximo, 6, em torno de 6. Ó. E se eu chegar ele para o lado aqui e colocar nesse outro polo, 0,8, 0,89, que é o mínimo nesse caso. Ó, se eu ir mexendo ele, deslocando ele para a direita, olha o que acontece com a tensão. Vai subindo até chegar à máxima, ou vai descendo. Tá? Repara que ele pode ser um sensor de posicionamento a partir dessa variação de polos. Depende muito do ímã, do polo que você coloca, do ímã fixo, ou que ele esteja girando, ou o próprio sensor esteja girando. Uma parte móvel, outra parte fixa, para poder fazer as medidas de distância. Ok? Agora vamos fazer um testezinho interessante aqui, para vocês verem isso num gráfico. Bom, pessoal, agora vamos fazer uma experiência aqui interessante. Eu peguei esse pequeno motor aqui DC com uma caixa de redução e coloquei um ímã aqui na ponta. É um ímã que tem um formato de paralelepípedo, então o ideal é que ele fosse redondo, né? Que ele tivesse um formato circular, mas eu não tenho nenhum aqui que pudesse adaptar. Mas para a gente ver uma forma de onda aqui no multímetro, de variação do campo, ok? À medida que o motor gira. Portanto, eu vou fixá-lo aqui, nessa posição, bem aqui em frente ao sensor, e ele vai girar. E girando aqui, a gente vai observar a variação do campo ali na tela do multímetro, ok? Então, eu vou fixar aqui com uma fita, porque ele não fica aqui sozinho, e a gente faz a experiência, ok? Bom, pessoal, coloquei agora aqui, está fixado, ok? Está aqui o ímã preso, passando bem próximo lá à face do sensor de efeito Hall. Esse é um sensor de efeito Hall 49E, do tipo analógico linear, ok? E a gente vai ver agora a reação dele. Com esse ímã passando, a gente nota que tem uma face mais larga, outra menos. Portanto, ele não é regular, com isso a forma de onda também não vai ser regular. Se ele fosse totalmente igual, a gente veria uma forma de onda mais regular. O que a gente está vendo ali é mais ou menos o baseline, né? Um pouquinho acima do baseline aqui no traçado, porque eu já tenho um ímã perto dele, só não está ligado, né? O meu motor. Eu vou ligar o meu motor agora e vamos ver como é que ele se comporta. Tá ligado o meu motor. E aqui eu estou mostrando no multímetro, você pode ver a variação da tensão. A variação da tensão pode ver aqui numericamente, ó, 2, 3, 4, 2, 3, 4 e vai variando, olha. Tá aqui. Aqui esse gráfico está indo de 1.7 até 5 volts. E a gente vê a variação. Essa variação é justamente o movimento do meu ímã. Daí você pode, com criatividade, pensar uma série de aplicações, né? Isso aqui poderia ser um potenciômetro, você veria a variação ali. Ou pode ser efetivamente um medidor de velocidade ou algo do gênero, tá? Eu vou mexer um pouco na tensão desse motor, botar ele mais rápido e vamos ver a alteração na forma de onda. Depois a gente pode botar ele mais devagar. Olha o que aconteceu. Aqui a gente já vê aqui no cantinho o estreitamento, né? Porque ele está passando mais rápido agora os campos, e até uma redução um pouco no valor da tensão final por conta do tempo que ele fica em cada posição. Agora eu vou diminuir essa tensão para uma tensão bem baixinha, para ele girar bem devagar esse meu motor. Então a gente vai ver o alargamento dessa forma de onda. Olha lá, representado ali no gráfico. Bem bacana, né? Sensor de efeito Hall. Você encontra ele no mercado com facilidade, é um componente barato. Você vai encontrar ele também em alguns motores, em alguns equipamentos que tenham
esse tipo de sensor. Alguns tipos de controladores, inclusive alguns defeitos, você pode detectar nesse tipo de produto, testando o seu sensor de efeito Hall. Agora você já conhece o componente, já sabe como testar, né? Você alimenta ele, aproxima o campo magnético e verifica a saída. Essa é uma forma prática de testar ele, né? Diretamente na função do sensor de efeito Hall. Ok, pessoal? Tá lá a minha forma de onda reproduzida em baixa velocidade. Quase uma senoide, né? Só não é uma senoide por causa desse formato aqui. Esse formato quadrado aqui, esse formato retangular aqui das faces, né? Uma maior do que a outra. E aí a gente tem aquelas diferenças ali. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo sobre esse componente interessante. Se gostarem, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.